Vamos definir as divisões. Vamos centralizar meio a meio das divisões. Divisão meio a meio. Da fronte da testa até a nuca. Uma divisão para fazer o corte. A gente vai tirar uma fatia de mechas. Fazer essa divisão. A 180 com a máquina. A gente está só definindo o corte, para depois a gente trabalhar com a textura. Então a gente definiu essa mecha, o que que a gente vai fazer? Trabalhar com a mecha que faz o comprimento do fio. Lembrando que essa parte é a parte do comprimento. Vamos definir lá em cima. Automaticamente o cabelo cai todo traçado em degradê. Porém, o corte que a gente não quer esse corte com o degradê. A gente quer um cabelo desalinhado, mas isso a gente vai deixar para finalização de corte depois. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma mecha guia. Essa vai ser a mecha guia. E vai trabalhar com a segunda mecha. Sempre levando da nuca para frente. A gente vai fazer essa parte, essa lateral primeira. Depois a gente vai trabalhar essa lateral. Vamos começar com essa mecha. Seguindo a mecha guia, a gente vai trazer todo o cabelo para frente, definindo comprimento. Lembrando que o comprimento sempre é a parte que cai. Essa é a parte do comprimento do cabelo. Cabelo bem cortado, bem traçado, mas não é o que eu quero depois. Então a gente vai só definir ele. Mesma mecha guia, divide a mecha, trazendo a mecha para frente, fazendo a segunda mecha guia. Esse é o processo, o mesmo processo dos dois lados. Porém, a gente tem que finalizar ele até a frente. Mais uma vez o comprimento começa a cair, porque a gente não quer tirar o comprimento. O que acontece? Lembrando que o comprimento, ela não quer que mexa no comprimento. Então o que a gente vai fazer? Ela vai cair o comprimento automaticamente. O que sobrou a gente vai cortar. A gente vai fazer um degradê. Trazer esse corte pro shag hair, que é um corte todo em camada, mas com bastante textura. Mas primeiro a gente vai definir o corte. Terceira mecha guia. Vamos levar lá em cima, trazer, vocês vão ver a mecha guia aqui, ó, aqui na frente. Mecha guia. Seguindo a mesma mecha guia. E é isso aí, pessoal. Lembrando que essa técnica é uma técnica internacional. A técnica de corte com a máquina. Mais uma vez a gente pegou uma mecha guia. Vamos levar lá na frente e fazer o corte. Lembrando que a gente está cortando o cabelo, a gente está só traçando o corte para depois fazer a textura. Olha o comprimento caindo aqui, ó.
Mais uma vez a gente vai pegar uma mecha guia. Mais uma mecha guia. Lembrando que o cabelo anteriormente cortado, ele serve como uma mecha guia para a próxima mecha que ser cortada. Aqui você já consegue ver a mecha guia. Essa é a mecha guia. Então o que a gente vai levar? Lá na frente, a mecha guia começa a aparecer. Como eu não quero perder comprimento, a gente vai espalhar a mecha no pente. É muito importante esse espalhado da mecha no pente, para que o cabelo não saia embolado e perca comprimento. Mais uma vez a gente vai chegar, estamos chegando na frente, para definir uma lateral. Ele cai todo traçado, porém esse não é o efeito que eu quero ainda. A gente só está definindo o comprimento. Mais uma vez, mecha guia. Começa a aparecer a mecha guia lá em cima. Uma mecha guia aparecendo, você vai tirar no comprimento da mecha guia. Não tem problema se sair um pouquinho da mecha guia, não há problema nenhum. Não pode sair fora, muito fora dessa mecha guia. Lembrando que o espalhado aqui é muito importante. E mais um detalhe aqui, pessoal. Mais um detalhe. A gente tem aqui o comprimento todo da parte de baixo. Mas a gente tem essa parte. É muito interessante se levar lá na frente esse cabelo com a mecha guia. Uhum. Então, pessoal, vamos lá. Mais uma mecha guia a gente está levantando para pegar a lateral. Porém, a gente tem uma grande saliência que é essa parte. Aqui é comprimento. Isso aqui é comprimento. Porém, se eu tirar como eu tirei aqui, vai cair mais curto aqui. Então, o que a gente faz? Tem essa parte aqui assim. A gente vai levar essa mecha lá na frente. Bem lá na frente. E cortar. Deixando totalmente comprimento. Não tirando nada de comprimento. Para que não saia com diferença no final. Porque se eu corto muito essa parte ali e levo igual, ela fica um degrauzinho aqui por causa dessa saliência. Mais uma vez a gente vai chegar na primeira mecha da frente. Na última mecha da frente, desculpe. Mais uma vez a mecha guia está aqui. É bem claro que o comprimento está todo ali. Agora vamos fazer uma comparação dos dois comprimentos. Porém, esse tem textura e esse não. Esse tem comprimento, que vai até o final. Comprimento final igual. Não mexemos no comprimento do cabelo. Ela queria que preservasse o comprimento. O que eu fiz? Preservei o comprimento. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado. Porém, qual que seria a mecha guia? Essa seria a mecha guia. A mecha que a gente cortou por primeiro. Então a gente vai fazer a mesma divisão. Agora a gente vai fazer o mesmo passo. Passo a passo. Até lá na frente. Levamos lá na frente de volta. Cadê a mecha guia? Tá aqui a mecha guia. Ela não some, a mecha guia sempre está na... Sempre você vai ver a mecha guia. Primeira mecha a ser cortada. Outra coisa, já começou a cair comprimento, mas espera aí, vamos levantar esse cabelo, porque tem cabelo a ser cortado. Olha lá, começou a cair comprimento. Lá é o comprimento. Isso a gente corta. Faz parte do corte. Mesma coisa, mecha guia, mais uma mecha guia, mais uma fatia a ser cortada. Lembrando que essa divisão e essa textura e esse corte é para esse tipo de corte. Não é adotado em qualquer corte. Mais uma vez, mecha guia.
Vamos cortar nessa mecha guia. Mais uma vez, vamos deixar o comprimento cair, que faz parte do corte. Comprimento caindo, o que restou é corte. Vamos dar uma repassada nessas mechas. Repassando. Mais uma vez vamos pegar a mecha guia, levantar a mecha guia. Mas o que eu quero mostrar não é só isso aqui não, pessoal. Eu quero mostrar a finalização desse corte, que é o grande fator que eu quero apresentar para vocês. Que é fazer a textura nessas mechas sem ter que desfiá-la. Sem ter que desfiar com navalha ou como for. A gente vai cortar fazendo textura, mas eu só estou definindo o comprimento do corte. Isso aqui é só definir o comprimento do corte, porque a cereja do bolo vai ser a textura nesse cabelo. Até então ele só está em camadas e sem graça, pesado, tá com formato rígido, e a grande sacada do corte é dar leveza nessas mechas. Dá leveza, sair com essa parte mais pesada do fio. Vamos terminar essa mecha. E vamos até a frente com a mecha guia de volta. E a gente já vai partir para a parte da textura. Mais uma vez, eu vou cortar seguindo a mecha guia. A cliente não precisa se assustar porque o comprimento não está saindo. Então a gente só está trazendo para o corte que ela quer. Mais uma vez a mecha guia. Você pode estar falando para mim, mas isso daí eu posso fazer com a tesoura. Pode fazer com a tesoura, mas o que eu quero te apresentar é a textura com a máquina. Eu poderia fazer esse corte só com a máquina, já fazendo a textura, mas eu quero trazer o corte para vocês verem, para ficar mais claro para vocês o corte. Então, com o tempo e o tempo de trabalho que você vai ter com a máquina, você vai adquirindo experiência e você vai conseguir fazer o mesmo corte sem ter que fazer esse tipo de moldar o cabelo todo com corte primeiro, para depois finalizar. Eu consigo fazer todo esse corte só finalizando ele. Mas aqui eu quero passar passo a passo para vocês. Finalizamos a textura, ficou pesado, ficou todo em camada, porém agora a gente vai trabalhar com a textura. Vamos fazer uma divisão, fazer um quadrante no topo da cabeça, um quadrante. Para ficar mais claro para vocês. Vamos segurar essa parte, vamos deixar essa parte por último. Como que eu falei para vocês, o cabelo tá pesado, tem que dar leveza nesse cabelo. Mais uma vez a gente vai fazer uma divisão no meio do cabelo. O que a gente vai fazer? Dar leveza. Dar leveza nessas camadas. Vamos dividir uma fatia. Vamos falar fatia porque fica mais fácil. Vamos dividir essa fatia em duas partes. E vamos dar leveza no cabelo. Lembrando bem que agora isso é a cereja do bolo. Geralmente as pessoas desfiam o fio. Desfia com a navalha. E muitas vezes as pessoas não gostam porque a navalha, se ela não corta, ela rasga o fio. Ela machuca a fibra do cabelo. Eu vou te mostrar o seguinte. A máquina, se você pode usar ela a teu favor. Você pode fazer o mesmo efeito que você quer com a navalha,
que geralmente as pessoas não gostam, mas cortando o fio. E eu vou te mostrar bem de perto o que é a máquina. A gente vai usar só o cantinho, a pontinha da máquina. Olha só, eu vou cortar o fio, eu não estou rasgando esse fio. Ó. Lembrando que é muito interessante intercalando, porque a gente quer o cabelo irregular. Não está sendo desfiado esse cabelo está sendo cortado, porém com a ponta da máquina, o que permite textura, sem rasgar os fios. E automaticamente o cabelo vai ficar bem irregular. Mesma coisa, mais uma fatia. Lembrando que agora você não precisa de usar a mecha guia. A mecha guia foi bom para traçar todo o cabelo. Agora você já sabe o que você tem, o corte que você tem. Agora você vai dividir e você vai dar leveza em todas as mechas, sem precisar da mecha guia. Lembrando, é muito interessante essa divisão. Dividiu no meio, a parte da lateral esquerda, ela vem para a direita, porque a gente tem uma textura muito mais bonita no corte. Não é rasgar o fio, é cortar o fio. Mais uma mecha. Mecha, a última mecha de baixo. Mesma coisa, textura. Lembrando, é interessante deixar o comprimento do cabelo, porque a cliente quer o comprimento do cabelo. Automaticamente esse cabelo vai ficando leve. E depois de finalizado, você vai ver o corte em si. Mais uma mecha, que a gente não precisa da mecha guia. Mesma coisa, divide em duas, porque para caber no pente, é bom que você espalhe ela no pente. Toda essa mecha você não consegue trabalhar. Então você vai trazer essa mecha para a lateral. E dá leveza nessa mecha. Intercalando. Nunca fica no mesmo comprimento trabalhando assim, porque não é isso que a gente quer. A gente quer textura. Mais uma vez a mecha de baixo. Essa é o comprimento. Essa mecha é a mecha do comprimento. E te digo, é uma técnica perfeita para fazer textura no cabelo. Não rasga o fio. É uma técnica internacional aonde te livra de usar uma navalha, que geralmente geralmente o cliente senta na cadeira, você pega uma navalha, a cliente já fala assim, eu não quero com navalha. Então, você vai trabalhar com a máquina porque ela permite o corte, mas ela permite o corte te dando o efeito da textura, então você não está rasgando o fio. Mais uma mecha. Então, eu estou desalinhando o fio, fazendo textura sem navalha. Sem navalha, é muito importante. O pessoal fala, é na navalha. Não é navalha. É uma máquina de cortar o cabelo. Então ela está cortando, ela não está desfiando, eu não estou rasgando o fio. O que é interessante também é o método a ser usado para trabalhar com a máquina. Olha só, eu intercalo as mechas. Automaticamente ela vai dar leveza no cabelo, quando você trabalha com leveza embaixo, dá volume em cima, e é o que a gente quer. Mais uma mecha sem pegar a mecha guia, não precisa da mecha guia. Textura irregular, toda irregular. Mais uma textura. Tá vendo que o comprimento tá ficando? Vamos pro outro lado agora. Esse corte, essa parte já foi feita a textura. Vamos prender essa parte. Porque essa parte já mexeu. Então não tem um porquê mexer nela. Vamos deixar ela assim. A gente vai trabalhar com a outra. Vamos lá. Mais uma mecha.
Mesma coisa, vamos dividir ela em dois, espalhar bem no pente e texturizar. Intercalando em mais ou menos, acredito eu que 2 centímetros de cada mecha. Mais uma mecha. Trazendo sempre para a lateral oposta do primeiro corte. Essa lateral foi toda feita para lá. Automaticamente essa lateral vai ser feita toda para cá. Porque permite mais textura na mecha. Quando esse cabelo vai caindo, ele já vai com uma textura. Porque ela tá puxada para corte na lateral. Então esse é o efeito que eu quero para esse tipo de corte. Ele é um corte todo irregular, todo desalinhado. Mais uma vez, vou dividir em 2 partes. Se cair, você pega e traga de volta para a lateral, porque ó, tem que pegar toda essa parte. Mais uma mecha. É bom a gente detalhar bem para que não haja confusão na hora de fazer a textura. Essa parte da textura nunca ficar minando o cabelo na mesma mecha. Em 2 centímetros trabalhar com a máquina. Que é o efeito que a gente quer. Vai dar leveza na ponta, vai dar textura, cortando o fio. Eu tenho um pouco mais de facilidade para colocar no pente a mecha. Vamos para a última mecha. Agora vamos para a parte de cima. O problema é que o secador tá secando e tá ficando arrepiando. Depois a gente finaliza, fica bem bonito. Vamos lá, agora a gente vai fazer textura na parte de cima. Aqui a gente tem esse tipo de textura. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse cabelo para trás. Porque a gente vai texturizar ele para trás. Lembra do quadrante? Agora a gente vai trabalhar com ele para trás. Depois de feito todo ele para trás, a gente vai trabalhar ele para frente, mas depois a gente mostra essa etapa. Em 2 centímetros. Porque esse é o efeito que eu quero. Mais uma vez. Textura, textura, textura. Em 2 centímetros. Olha o efeito que está caindo com a textura. Mais uma divisãozinha. Mais uma divisãozinha. E mais textura. Esse cabelo depois ele vai se espalhar pelas laterais, fazendo um formato bem bacana. A parte que ela tem uma franja na frente, a gente vai texturizar para trás. E é isso aí, a gente vai finalizar e vai depois dar mais um retoque no corte.
Corte finalizado. Finalizei ele com um Babyliss para dar ondulação no cabelo. Corte com a máquina, que é o bem interessante, que é o mais interessante. Todo dado leveza nas laterais. Preservei a franja, porque já era uma franja que estava meia curta, então o que eu optei por deixar. Comprimento preservado, que ela deixou frisado bastante, que eu queria preservar o comprimento, mas todo com textura e bem afunilado as mechas, mas não rasgado, só com a máquina. A gente trabalhou com textura. Não tá aquele cabelo pesado, tá leve. Ela queria dar volume em cima e leveza embaixo. Esse é o nosso corte. Bastante textura no cabelo. Vamos soltar esse cabelo aqui assim, ó, para o pessoal ver. E bastante afunilação nas mechas. Não tem mechas rígidas, toda texturizada.